Começou a caminhada para o Hexa da seleção brasileira, uma atuação muito segura, uma atuação para confirmar o favoritismo, para espantar aquela história de que o 9 da seleção brasileira não estava aparecendo mais, depois da atuação ruim do Fred em 14, fazendo um golzinho apenas, o Gabriel Jesus passar em branco em 2018, o Richarlison teve a sua estrela brilhando, fez um gol de 9 de fato, no primeiro gol da seleção brasileira aqui no Luso Stadium para mais de 80 mil pessoas. E o segundo gol, meus amigos, vamos combinar, um golaço mágico, golaço de craque. Ele fez um parecido no treino, mas sem dominar a bola, já pegando, girando e batendo nos treinos que foram realizados lá em Turim, na Itália, antes da seleção brasileira chegar aqui a Doha, no Catar. E funcionou, né? Parecia que aquela zaga intransponível da Sérvia não ia dar espaço para o Richarlison, mas ele chegou lá e, na hora que precisou, foi extremamente decisivo para a seleção brasileira. Agora, o que todo mundo quer saber, tem muita gente me perguntando: Marcelo, e o Neymar, hein, Marcelo? Cara, os caras caçaram o Neymar, a Sérvia bateu muito. A Sérvia é um time físico, é um time forte, mas vamos combinar, hein, meus amigos, a Sérvia abriu a caixa de ferramentas aqui no Catar durante boa parte da partida. O Neymar foi caçado, ele teve uma torção no tornozelo, essa é a informação. Durante o jogo ele torceu o tornozelo, teve algumas medidas mais fortes. Você vai ver aqui na imagem o tornozelo do Neymar muito inchado. Foi uma cena que inicialmente assustou. Agora, o Dr. Rodrigo Lasmar e o Tite falaram sobre o assunto e, de certa forma, tranquilizaram o torcedor da seleção brasileira sobre o tema aqui no Catar. O Tite garantiu que o Neymar vai jogar a Copa do Mundo. A informação desse momento, na noite aqui, já adentrando na sexta-feira aqui no Catar, é de que o Neymar, no momento, não precisará passar por um exame de imagem. Ele vai apenas ser avaliado pelo Dr. Rodrigo Lasmar para entender qual é a gravidade dessa lesão do tornozelo, para entender qual tempo será de recuperação para o camisa 10 da seleção brasileira. Mas até aqui há um clima, é claro, de cuidados na seleção brasileira, mas sem gerar uma aflição demasiada. No entendimento que é preciso cuidar do Neymar para os próximos jogos da nossa seleção, mas sem gerar uma preocupação desproporcional. Então a informação que eu trago para vocês não há necessidade de... É claro, a gente se preocupa com o Neymar, mas de ficarmos tão aflitos em relação a isso. Talvez o Neymar ele precise ser preservado num jogo ou outro agora da fase de grupos, mas a tendência é que no decorrer dessa Copa do Mundo ele possa já estar presente e atuando. O Tite garantiu, ele vai jogar a Copa do Mundo. Agora, o que eu posso afirmar para o torcedor quando ele vai voltar a entrar dentro de campo, isso vai depender dessa avaliação que o Dr. Rodrigo Lasmar vai fazer no hotel, junto ao Neymar Júnior. Mas ele não perde a Copa do Mundo. O Neymar não está fora da Copa do Mundo, o Tite garante isso. E o Dr. Rodrigo Lasmar também garante isso para a sequência da seleção brasileira, que ainda tem um jogo contra a Suíça e um jogo contra Camarões, nessa fase de grupos. Aí vamos combinar, né? Se por acaso o Neymar não tiver 100% para enfrentar a Suíça, no meu entendimento, vale até a pena você preservar o jogador. Eu tenho dito isso, eu tenho a sensação que essa vai ser a Copa do Neymar, que o Neymar vai ser o melhor jogador da Copa e o Richarlison vai ser o artilheiro. Hoje o Richarlison foi artilheiro e o Vinícius Júnior foi o garçom. O Vinícius Júnior brilhou hoje aqui, pegando um chute na passada do Neymar, e aí o Richarlison concluindo também o cruzamento para o gol do Richarlison. Mas vamos aguardar, ter calma, porque justamente como eu estava dizendo, se você não tem a condição de ter o Neymar em campo num jogo, principalmente na fase de grupos, aguarda, espera. E o que eu posso dizer para você que está nos acompanhando, pelo que eu acompanho do dia a dia da seleção brasileira, é que a preparação física e o departamento médico da seleção, eles tomam muito cuidado com os jogadores. Ninguém vai a campo se não tiver em condição. Então, o Tite não falaria isso para jogar para a galera.
O doutor Rodrigo Lasmar, ele não falaria isso, daria uma baixada na preocupação só para jogar para a galera, porque é uma comissão técnica, uma comissão médica extremamente profissional, pelo que eu conheço do dia a dia da seleção brasileira. Então vamos ouvir o que falou o doutor Rodrigo e também o que falou o técnico Tite após o jogo sobre, a questão do Neymar e 2, a questão do Danilo, que também saiu com um desgaste dentro de campo na partida de hoje, o lateral direito, que foi muito exigido durante esse jogo contra a equipe da Sérvia. Apresentou um pouco de edema, de inchaço no tornozelo, já iniciamos o tratamento imediatamente, ainda no banco. Ele seguiu em tratamento agora na fisioterapia e nós precisamos de aguardar 24, 48 horas para ter uma ideia mais clara sobre a situação do jogador. Não existe ainda nenhum exame de imagem marcado. Caso exista necessidade, nós o faremos, mas isso vai ser decidido à medida que ele seja avaliado amanhã, provavelmente. A expectativa é de observação. Qualquer coisa que a gente fale agora sobre a evolução, sobre a sequência dele é prematuro, a gente ainda não tem nenhuma resposta, é importante aguardar. Falando um pouquinho também, eu fui perguntado sobre a questão do Danilo. O Danilo teve uma entorse no tornozelo esquerdo, uma entorse mais leve, incomodou bastante no final do jogo, mas ele já apresentou uma pequena melhora, já iniciou também o tratamento e como o Neymar também permanecerá em acompanhamento mais próximo. Justamente em relação ao Neymar, me permite dar uma observação técnico-tática, ele permaneceu nos 2 gols que nós fizemos sentindo o tornozelo, porque a equipe precisava dele. E nos 2 lances e no lance que ele estava e que participou de uma forma decisiva, a capacidade de superação dele de dor, ela teve nos 2 gols, ele já estava sentindo o tornozelo. Isso, ele se superou, ele ficou em campo mais 11 minutos após a entorse, claro, com dor e suportando um pouco, e ao final ele não conseguiu continuar. Depois disso ele foi substituído, mas isso também, de certa maneira, é um dado importante para que a gente possa considerar na evolução do jogador. Bom, tranquilizando, né, tanto o Tite, tanto o doutor Rodrigo Lasmar no meu entendimento. Esse estádio vai ser a casa da seleção brasileira durante boa parte da Copa do Mundo. A terceira rodada é aqui, a final é aqui e ainda tem um jogo do mata-mata aqui no Lusail Stadium, caso o Brasil passe em primeiro, e vai passar em primeiro. Eu cheguei a dizer no nosso pós-jogo ao vivo no YouTube aqui, que eu acho que o Brasil passa dessa fase de grupos praticamente retocável no sistema defensivo, se bobear, tomando no máximo um gol. Mas falando sobre agora a preparação para o jogo contra a Suíça, são 3 dias. Primeiro, regenerativo. Só vai a campo amanhã no Gran Hamad Stadium, um treino marcado para as 5 da tarde no horário do Catar, 11 horas da manhã no horário de Brasília, quem não jogou hoje, ou quem jogou menos de 45 minutos, jogadores que entraram no segundo tempo e os jogadores que não atuaram, eles vão a campo. Foco na recuperação de Neymar, foco na recuperação de Danilo e no treino regenerativo. Porque, gente, o Brasil teve 10 dias para se preparar para estrear na Copa. Foi bom se a última seleção estrear. Agora, nesses intervalos, você tem 2 sessões de treino com os titulares. E não dá para você colocar uma carga muito forte. Então, o que tinha que ser ajustado de seleção brasileira foi ajustado. Agora é focar naquilo que precisa ser aperfeiçoado e naquilo que o adversário tem de forças, naquilo que o adversário tem para oferecer de perigo contra a seleção brasileira. Nesse caso, contra a Suíça. 3 sessões de treino. Sexta, sábado, domingo, amanhã é regenerativo. E a oportunidade, por exemplo, trabalhar firme com os caras que são alternativas. Rodrigo, Antony, Martinelli, Pedro, Everton Ribeiro, Fred, os caras que... Gabriel Jesus, os caras que entraram hoje dentro de campo, mas ou não entraram, e jogaram menos, não entraram ou jogaram menos 45 minutos, é a oportunidade de trabalhar com esses jogadores. Então são 3 sessões de treino para enfrentar a Suíça no 9-7-4. A última rodada contra Camarões, com mais sessões de treinos, é aqui no Lusail Stadium. E a gente segue acompanhando, amanhã a gente traz toda a repercussão do treino da seleção brasileira e já as informações da avaliação mais específica dessa lesão do Neymar. Mas, de novo, vamos ficar calmos, vamos ficar tranquilos. O Neymar, ele estará à disposição para jogar a Copa do Mundo do Catar.